Oi, gente, esse é o Café Expresso, um episódio mais curto do podcast Café Consciência, o podcast do Sebioclima. Bora lá? No episódio de hoje do Café Expresso, vamos receber Délio Pontes Baita da Costa, que é biólogo e pesquisador especializado em taxonomia, sistemática e evolução de anfíbios anuros, com destaque para as pererecas da família Philomedusidae. Délio graduou-se em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Ouro Preto, concluiu o mestrado e doutorado em Zoologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde desenvolveu pesquisas sobre filogenia da mesma espécie. Realizou pós-doutorados na Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e atuou como pesquisador em instituições nacionais e internacionais, incluindo o Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, também da Universidade do Porto, em Portugal. Atualmente, Délio é pesquisador associado ao Museu Nacional e também ao Sebioclima. Entre suas contribuições estão a descrição de novas espécies, revisões sistemáticas e estudos que ampliam o conhecimento sobre a diversidade, a história evolutiva e a conservação dos anfíbios brasileiros, tornando-se uma das principais referências na sistemática das pererecas da família Philomedusidae. Seja bem-vindo, Délio. Obrigado pelo convite. Para a gente começar, você poderia falar um pouquinho sobre a sua trajetória, como que essa área, né, de estudos específicas dos anfíbios anuros surgiu na sua carreira acadêmica? Uhum. Desde a graduação, quando eu já iniciei a graduação em Ouro Preto, eu tinha um interesse de trabalhar com herpetofauna, com anfíbios e répteis. Só que era mais direcionado para serpentes. Então, eu entrei logo no primeiro semestre de graduação no laboratório, buscando trabalhar com serpentes. E no desenvolver do trabalho do laboratório, comecei a fazer alguns campos, e indo para campo, normalmente você tem muito mais contato, mais coleta mais anfíbios. E aí, nesse meio tempo, surgiu a oportunidade de uma bolsa em um projeto na Estação Ecológica do Tripuí para monitorar a fauna de anfíbios da Estação Ecológica daquela região. E a partir de então, deixei as serpentes de lado e apaixonei pelos anfíbios e continuou todo o trabalho com anfíbios. Que legal. E você se dedica especificamente à taxonomia e à sistemática desses animais. O que exatamente essas duas áreas estudam, né, e por que elas são tão importantes para a conservação da espécie? Bom, a taxonomia seria a descrição das espécies, mas não é só a descrição das espécies por si. Uma coisa que a taxonomia se preocupa é nomear corretamente as espécies, independente de qual conceito específico que o pesquisador aplique. Uma Certo. coisa que é importante é que a taxonomia ela se preocupa em não ter confusões nomenclaturais contra a espécie que está sendo descrita, tem uma certa estabilidade. Então, por exemplo, eu poderia falar para você, olha, eu coletei um sapo de chifre, publicar um artigo sobre a história natural do sapo de chifre. Mas qual sapo de chifre? Tem inúmeros sapos de chifre. Entendi. Então, quando você tem uma taxonomia que diz como dar o nome, como você classificar, seguir algumas regras que são universais, facilita a comunicação científica entre os pesquisadores. E já a sistemática, ela vai avaliar toda essa história evolutiva do relacionamento entre as espécies, entre os taxas, gênero, famílias, que compõem a diversidade dos anfíbios. Entendi. E como que essas duas áreas específicas, elas contribuem de maneira positiva para a conservação da espécie, no caso dos anfíbios? Bom, para você conservar, você tem que conhecer. Uhum. Então, você precisa nomear. Então, a partir do momento que fazendo o trabalho taxonômico, identificando, seja dentro de uma coleção, algum espécime que é novo, mas você é desconhecido da ciência, ou indo a campo, fazendo pesquisas, identificando, você identifica, descreve, você junta, você sistematiza informações sobre canto, história natural, habitats reprodutivos, e aí você pode ter subsídios para falar sobre a conservação. Por exemplo, a espécie conhecida somente daquela localidade, somente de um exemplar coletado em 1800 e tanto, como vou citar, por exemplo, a Phrynomedusa fimbriata, que é uma espécie da família que eu trabalho, e que ela é conhecida
de 2 exemplares, né, por um bom tempo foi conhecido somente de um único exemplar, coletado na região da vila de Paranapiacaba, em Santo André, em 1800 e eu posso errar o ano, 90 Uhum. 93, Certo. e foi considerado o primeiro anfíbio brasileiro oficialmente extinto. Então, com essa pesquisa, de você conhecer, você saber que nenhuma coleção tem mais exemplares, seja brasileiras ou internacionais, cria subsídios para você aplicar esse critério de que ele está extinto. Recentemente, Entendi. nós identificamos um segundo exemplar do Paraná, na Serra do Araraquara do Paraná, que estava erroneamente identificado na coleção do Museu de Zoologia em São Paulo. Então, assim, já abre um espectro ante um bicho que era conhecido somente de numa região da Mata Atlântica de São Paulo, agora também está no Paraná. Então, você já tem uma área maior para procurar a ocorrência dessa espécie. Entendi. E as pererecas dessa família específica, né, que é a Filomeduside, elas possuem características muito peculiares, como você mesmo explicou, né, a taxonomia que permite a gente identificar isso. O que torna tão interessante do ponto de vista evolutivo, né, você ter a noção dessas Uhum. características específicas? A gente pensa no ponto de vista evolutivo e na dispersão das espécies, a gente sabe que a família Filomedoside, os exemplares, eles têm uma relação evolutiva muito próxima com uma outra família de pererecas da região da Austrália, Oceania, Nova Guiné. Então, isso mostra a importância da conectividade que teve entre esses continentes durante eras geológicas passadas, como que foi feito essa diversificação. Tivemos uma diversificação em direção da América do Sul, passando pela Antártida até a Oceania, e lá diversificaram em outras formas, ou foi o contrário. Então, desse ponto de vista evolutivo, tem essa importância sobre a biogeografia e a origem das espécies ao longo das eras. Além disso, também as espécies de Filomedusine, de Filomeduside, elas possuem alguns peptídeos na pele que ainda que têm potencial farmacológico. Então ainda é muito, não, entro mais na parte farmacêutica, é, é um pouco ainda, não está tão explorado para ver o potencial. Então são espécies com potencial farmacológico grande que precisa ser investigado sobre a presença desses peptídeos. Que legal. Eh, e grande parte do trabalho, então, né, quando você opta por seguir a parte da taxonomia, envolve a descrição de novas espécies. Você poderia explicar mais ou menos para a gente como que se dá esse processo, né, de descoberta de uma nova espécie até a classificação e nomeação, né, do processo final? Uhum. Não, essa é a parte principal que muitos estudantes, pessoas pensam assim: "Ah, o que que o taxonomista faz? Taxonomia só descreve espécie". Não, o taxonomista ele tem uma parte importante, além da descrição da espécie, também da parte do trabalho dentro de um museu, dentro de uma coleção zoológica. Por quê? Às vezes é muito fácil, você vai no campo, coleta um exemplar, identifica o canto que é diferente do que você conhece, olha uma coloração diferente, você já sente: "Opa, pode ser um bicho diferente do que eu estou conhecido". Aí você começa a coletar mais dados acústicos, mais dados de coloração, de morfometria, reprodotipos, compara com as outras espécies que você próximas, que você acredita que possa ser, e aí você chega e bate o martelo ou não. Olha, eu tenho características acústicas, morfológicas, genéticas, de história natural do girino, para dizer, essa população é diferente do que é conhecido, então ela merece um nome para ser conservado. Então é uma espécie nova. E aí tem um trabalho que o taxonomista silencioso faz na coleção. Então, se você pensa que coleções no Brasil tem mais de 100 mil espécimes, 150, e muitos deles não conseguem ser renomeados, identificados à medida que os trabalhos saem. Então, o trabalho do taxonomista também ele é muito dentro da coleção, revisando a identificação desses espécimes, analisando o material, porque muitas vezes é um material que foi coletado e trabalhado na década de 20, ninguém nunca mais mexeu. Aí teve uma Entendi. revisão na década de 80, daí você passa, opa, esses bichos aqui não batem com a revisão de 80. Aí você começa o mesmo processo, Uma nova revisão, uma nova né, revisão observações. que pode acarretar ou não na descrição de uma espécie. Ah, que legal. E quais são os principais desafios, né, de trabalhar com a taxonomia, né, com os estudos dos anfíbios no Brasil?
Bom, são 2 fatores. O primeiro é a questão de você conseguir investigar a diversidade das espécies nos diversas áreas protegidas, nos diversos biomas, antes que se perda esses biomas, que se perda essas áreas. E também em vista de todas as mudanças climáticas que têm acontecido. Anfíbios são particularmente sensíveis às mudanças climáticas, por estarem dependentes de um ambiente aquático, dependente de algumas características para a Uhum, sua sobrevivência. Então, no entendi. ambiente, são um dos primeiros organismos de vertebrados que a gente consegue notar que some. E outra dificuldade também é o financiamento, que é muito complicado o financiamento, principalmente para quando você faz trabalhos voltados só para taxonomia. Então, assim, não temos uma linha de pesquisa, e não é só o caso do Brasil, mas é um caso mundial, voltado para uma taxonomia, para revisões, para a conservação de museus, para trabalho dentro de museus. Então, esse é o outro ponto. Muitas vezes, com taxonomia, você quer trabalhar com taxonomia, mas você cria um projeto que forma um projeto, um guarda-chuva, que Uhum. pega outras áreas para poder trabalhar com Trabalhar. com a taxonomia. Entendi. E como é que fica a conservação e manutenção das coleções, pensando nessas dificuldades e nessa ausência de uma área específica de estudo? Olha, é muito dependente dos órgãos de fomento, de acordo com a disponibilidade de verba que eles captam. É dependente da universidade direcionar verbas para as coleções, é dependente do próprio pesquisador ter os seus auxílios pessoais e muitas vezes direciona o seu auxílio pessoal. Vamos citar aqui uma bolsa de produtividade do CNPq Certo. para fazer compras de insumos para a coleção. E assim varia um pouco de acordo com o nível federal, estadual, varia de acordo com estados, as quantidades de recursos que pode se captar para manter uma coleção zoológica, e os espécimes, que são a base comparativa para se descrever outros espécimes. E eu não Entendi. falo só de espécimes, as coleções hoje também guardam coleções de cantos, coleções de fotos, coleções de documentos históricos dos pesquisadores, coleções genéticas. Então, tudo isso está dentro de uma coleção zoológica. Entendi. E como que as novas tecnologias, né, elas beneficiam ou elas atrapalham, né, esse processo da taxonomia, da manutenção das coleções? Bom, avanço da tecnologia sempre foi benéfico para a taxonomia. Se a gente pensar que antigamente, na época de Linneu, você descrevia uma espécie baseada somente na cor, uma é branca, outra é escura, uma é azul, outra é verde, e aí você vai ter um avanço começando a usar medidas, começando a usar características de história natural. No caso dos anfíbios, você começa a utilizar características da fase larval, do girino, passa pela bioacústica e chega na genética. Isso, então, para taxonomia sempre foi excelente os avanços, que você consegue ter mais ferramentas. O grande problema que eu vejo na taxonomia é quando você foca em uma só pergunta, uma só ferramenta para responder a sua pergunta. Entendi. É óbvio que você pensar a genética tem uma taxa de diferenciação nas espécies diferente de que, por exemplo, a diferenciação morfológica. Então, às vezes, o bicho é totalmente críptico, morfologicamente você não consegue separar, mas geneticamente já separou. E aí você foca muito na genética, mas Entendi. esquece toda a variação morfológica. Eu penso que todo o avanço é benéfico, mas ele precisa ser sistematizado, trabalhado em conjunto e com critério. Entendi. E o Brasil, ele é um país, né, que tem, uma grande variação, né, de anfíbios, de espécies dentro dessa classe de animais. Isso é positivo, é negativo para o trabalho de vocês, essa grande variação? É extremamente positivo, porque você vê que o Brasil é um país com uma biodiversidade imensa. Isso abre potencial não só para descrever espécies, para revisões e, como é no caso dos Filomedusina, você descreve uma espécie e você identifica um composto na pele que pode ser útil, vamos supor, como hã, uma ação antimicrobiana. Só que ele é exclusivo daquela espécie. E aí você precisa
ter a certeza que você está identificando aquela espécie dentro de um pool de espécies parecidas. Às vezes a morfologia te ajuda a separar, mas às vezes a genética. Então, é muito vantajoso para a gente ter toda essa biodiversidade a ser descrita e não só com a genética, com outros avanços futuros, tenho certeza que muito é descrito e também, de outros casos, muito é sinonimizado, que é quando você mostra que uma espécie que foi descrita, na verdade, ela já era outra que era conhecida da ciência. E ao longo da sua carreira até hoje, você acha que tem alguma descoberta que merece destaque, que você gostaria de compartilhar com a gente? Olha, eu gostei muito de fazer o trabalho com a Phrynomedusa fimbriata. Eu também gosto bastante de trabalhos históricos, trabalhos taxonômicos, história dos naturalistas, tanto brasileiros ou estrangeiros que passaram pelo país. Então eu cito esse trabalho da Phrynomedusa fimbriata, que foi o segundo exemplar que nós identificamos na coleção do Museu de Zoologia, que estava perdido com outra identificação, e aí trouxe uma luz, pensando na conservação de uma área maior a se procurar sobre essa espécie. E, particularmente, sempre que eu vou para campo e eu passo em uma localidade que foi muito bem citada, trabalhada por um pesquisador, por um naturalista, tem uma visão diferente. Como, por exemplo, quando eu estive no campo de fruticultura na Serra da Bocaina, onde foi extensamente trabalhado pelo Werner Bokelmann, região da Serra dos Órgãos, extensamente trabalhada pela professora Berta Lutz, Serra do Cipó, pelo professor Bokelmann Sazim. Então, eu tenho essa coisa de, para um taxonomista, estar na localidade tipo, onde que o espécime foi descrito e um pesquisador passou anos coletando, é muito gratificante. Ai, que legal. E você, como especialista, acha que ainda existem muitas espécies a serem descobertas, classificadas no país de Com anfíbios? certeza. Nós temos um gráfico de aumento de descrição das espécies muito grande, mesmo considerando todos alguns problemas taxonômicos que persistem, tem muita espécie, ainda mais com o avanço na nossa compreensão da variação genética ao longo do que a gente chama de espécie. Legal. E você acha que qual a mensagem que você gostaria de deixar, né, para os estudantes de biologia que gostariam de seguir essa carreira da taxonomia? Você acha que é uma área que tem potencial para seguir crescendo, como você mesmo mencionou? Bom, tem muito potencial. Eu vou deixar aqui a mensagem de que taxonomia não é só descrever espécie. Não é só você ir lá, pegar, descrever espécie, não para ali. Você debruçar em cima de uma coleção, identificar os problemas daquela coleção, conhecer, identificar como que funciona. Alguns taxonomistas, a gente fala que a coleção é um organismo vivo, então você precisa estar trabalhando, conservando, porque é o caso, você tem inúmeros exemplares que estão dentro de uma coleção de áreas que hoje eram uma área preservada, mas que foi tomada pela urbanização, você não tem mais condição de coletar aqueles espécimes na mesma localidade, mas eles estão numa coleção. Então, a mensagem não é só vamos buscar a espécie no campo, vamos também pensar para os espécimes que estão na coleção. Sei que é um tema polêmico, que muita gente fala sobre coleta, sobre a utilidade dos espécimes em coleção, mas ele não está lá sem um propósito. Então, a melhor coisa que nós temos é utilizar toda a história que aquele espécime tem associado a ele dentro de uma coleção. Não só a descrição da espécie, mas a história da coleta, de quem coletou, por onde passou. Ai, que legal. Muito obrigado pela Eu que dica. agradeço. Délio, quero muito te agradecer sua participação aqui no nosso podcast. Foi muito legal para a gente ter um entendimento melhor sobre a questão da taxonomia, que é uma importante área da biologia, né? Eu que agradeço o convite. Esse foi mais um episódio do podcast Café Expresso. Tem episódio novo no ar toda terceira terça-feira de cada mês. A gravação é feita na Unesp em Rio Claro. Produção e apresentação de Carolina Medeiros, gravação e edição de Dudu Coladete. Nos siga nas redes sociais, @cbioclima. Estamos no Instagram, no YouTube e no Spotify. Até o próximo episódio.